Olá para você! No vídeo de hoje eu quero falar sobre o que tem sido o seu refúgio. Quando as coisas ficam difíceis e às vezes a gente não sabe muito o que fazer, quando vem a tristeza, as dificuldades da vida, né? Onde que a gente coloca as nossas forças? O que tem sido ou quem tem sido o nosso refúgio? Se você está passando por algo assim, fica comigo até o final do vídeo. Eu creio que hoje a palavra de Deus vai trazer uma lição muito importante, muito valiosa para a gente, que de repente pode trazer paz, calma ao seu coração, para que você não fique sofrendo de uma forma assim tão difícil essa aflição e essa dificuldade. Nós temos um Deus presente, um Deus soberano, um Deus eterno. E é sobre isso que a gente vai bater um papo aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou a Jaque e estou fazendo aqui a leitura da Bíblia e no momento estamos lendo o livro dos Salmos. Antes da gente seguir com a leitura, eu já quero ir direto para a leitura agora. Vamos falar com Deus, vamos pedir que Ele nos ajude e abra minha mente, a sua mente, que nós possamos abrir os nossos corações para a gente receber da parte de Deus a porção que Ele tem para nós. Amém? Meu Deus, eu te agradeço em nome de Jesus por mais esse dia. O Senhor é bom, soberano e eterno. Obrigada, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler a sua palavra, de aprender um pouco mais. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Abra a nossa mente para que a gente possa compreender a sua palavra, as suas escrituras e nos ajude a sermos praticantes e não só ouvintes. Eu peço ao Senhor que abençoe essa pessoa na casa dela onde ela está, a sua família também. E se ela estiver passando por alguma angústia, alguma aflição, ó Deus, que o Senhor venha visitar essa casa agora e derramar da sua paz. É o que eu peço ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus amigos, vamos direto para a palavra. Vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 61, em que a Bíblia fala bem assim para nós. Ó Deus, ouve o meu clamor, atende a minha oração. Clamo a ti desde a extremidade da terra, meu coração está abatido. Leva-me até a rocha que é mais alta do que eu. Pois tu és o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e me abrigar no esconderijo das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Prolonga os dias do rei, que os seus anos sejam como muitas gerações. Que ele permaneça para sempre no trono diante de Deus, que o amor e a fidelidade o preservem. Assim, cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para cumprir meus votos todos os dias. Este salmo tão curtinho, o Salmo de Davi, com apenas 8 versículos, a gente pode tirar uma lição assim muito legal, muito importante, que de repente você está passando por isso, a gente pode se identificar. Ele já começa o salmo, né, falando: ouve o meu clamor e atende a minha oração, meu coração está abatido. Gente, quando a gente está abatido, a gente fica assim muito para baixo, né? Às vezes as pessoas querem até nos animar, nos dar assim uma perspectiva mais animadora das coisas, mas é tão difícil porque o coração tá pesado, tá abatido. E aqui Davi, ele fala assim: leva-me até a rocha que é mais alta do que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre, né? Versículo 3, pois tu és o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Quando eu li essa declaração em que Davi, ele fala, né, que Deus é o seu refúgio, eu me peguei pensando muitas vezes quando nós reagimos às nossas aflições. Muitas vezes, para a gente meio que fugir dos problemas, ou por a gente não conseguir lidar com os desafios, né, as aflições que aparecem para nós, né, diante de nós, a gente não coloca Deus para ser o nosso refúgio, a gente coloca outras coisas. Por exemplo, às vezes a gente trabalha demais, faz lá uma jornada de 8, 9, 10, 12, 15 horas por dia de trabalho, para ocupar a mente, ocupar o tempo. Quer ver uma outra coisa? Pessoas que comem demais, toda hora tá sentindo a necessidade de comer alguma coisa.
Eu lembro uma vez, alguém disse isso para mim, eu não sei se é verdade, mas fez um pouco de sentido. Que quando nós estamos assim, a solução é beber água. Bebe um pouco de água. Se for fome mesmo bebendo água, você vai continuar a querer comer alguma coisa. Mas se não for e for apenas ansiedade, a água já vai resolver, né? Depois você que está me assistindo, se você for especialista, me fala se isso é verdade. Mas enfim, a gente coloca coisas ou pessoas para ser o nosso refúgio, sabe? Muitas vezes você que vai à igreja, você acaba ficando na igreja de domingo a domingo, vai todos os dias na igreja. E a questão que, assim, às vezes a resposta ali pronta, ali na ponta da língua, é assim, mas eu tô ali para fazer a obra de Deus. Será realmente que é para a obra de Deus, ou você tá ali porque fez da igreja, do templo, daquele espaço, o seu refúgio, porque você não consegue lidar com seus conflitos, sejam eles familiares, sejam eles de outra natureza. Então a gente precisa se perceber que todo o excesso ele esconde uma falta. E aqui, gente, quando eu estava vendo aqui a situação de Davi, na palavra de Deus, ele se apresenta como alguém que tem o coração abatido. E ali ele tem um desejo muito grande de estar ali na presença de Deus, no tabernáculo do Senhor. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre, me abrigar no esconderijo das tuas asas. Davi estava fazendo do Senhor o seu refúgio. Para Davi, o refúgio dele não era o poder que ele tinha como rei, não era autoridade, sabe? Puxa, eu tenho bastante autoridade, vou mandar em quem eu quiser, vou me refugiar debaixo dessa autoridade que eu tenho, debaixo de uma coroa que eu coloco, né? Eu vou me refugiar ali nas minhas armas, sabe? Enfim, a gente precisa entender que assim, Davi, quando ele apresenta esse salmo pra gente, tudo que ele quer é estar na presença de Deus. A gente falou um pouco sobre isso no Salmo 51, o Salmo do arrependimento. Tudo que Davi desejava era a presença de Deus naquele momento ali do seu coração aflito e angustiado. Então, meu convite para você, eu acho que é uma lição que eu posso aprender, você pode aprender no vídeo, lendo a palavra do Senhor aqui, é que podemos fazer do Senhor o nosso refúgio, porque pessoas falham, gente. As pessoas falham. Mesmo que a gente coloque o nosso refúgio, toda a nossa força, onde a gente se torna até meio que codependente de pessoas, sabe? Seja o marido, seja filho, seja esposa, né, o cônjuge, enfim, amigos. Sabe, quando a gente começa a colocar pessoas nesse lugar de refúgio, elas falham. E elas falham mesmo com a gente, como a gente também falha com elas. E aí a decepção ela vai ser muito grande, porque não é uma, digamos assim, uma confiança numa rocha inabalável, que é o Senhor Jesus. Nós estamos colocando em pessoas. Também quer ver um outro ponto muito interessante, quando a gente coloca quando a gente faz do nosso refúgio circunstâncias. Por exemplo, a gente quer passear toda hora, a gente quer viajar toda hora, a gente quer trabalhar bastante, às vezes nem precisa cumprir uma jornada tão grande de trabalho, mas mesmo assim a gente quer ficar lá. Ou a gente quer estar em todos os compromissos, todos os eventos e até aqueles que não são necessários da igreja, por exemplo, ou de outras tarefas que você tem aí no seu círculo social. E a gente acaba fazendo isso para ocupar a mente, ocupar o nosso tempo para a gente não ter que pensar no problema. A gente não ter que pensar com a dor que a gente precisa lidar. E aí a gente vai guardando a nossa dor, a nossa angústia lá no fundo do coração. E aí um belo dia, quando a gente menos espera, aquilo vem à tona e a gente acaba tendo até comportamentos assim ruins, explosivos, autodestrutivos, porque a gente não soube lidar ali com a nossa dor e com as angústias, as aflições da nossa alma. Então, eu acho que hoje é um bom momento para a gente colocar diante do Senhor essa aflição. Coloca diante do Senhor essa aflição que você está passando na sua casa, seja com algum familiar, seja trabalho, por que não? Seja vizinho, né? Seja, enfim, tantos problemas, às vezes uma dificuldade financeira, uma dificuldade de lidar com o outro, com o diferente, né? Muitas vezes a gente quer que as pessoas pensem como nós, a gente quer que as pessoas ajam conforme as nossas expectativas. E quando isso não acontece, a gente fica muito decepcionado. Isso se torna uma aflição.
Coloque diante do Senhor isso. E não só isso, faça só o Senhor o seu refúgio e fortaleza, porque o Senhor, gente, Deus, é rocha inabalável, Ele é Deus eterno, Ele é Deus poderoso. A gente não vai cometer nenhum erro, a gente não vai se decepcionar se a gente colocar todas as nossas forças ali diante do Pai. Nós precisamos aprender a direcionar ou redirecionar as nossas figuras de dores para o refúgio correto, para o refúgio que é Jesus, para o refúgio que é o nosso Deus Pai. Pensa nisso que eu estou falando para você. E se fizer sentido, leia até a palavra de Deus de novo, deixa o Espírito de Deus falar no seu coração. Mas segue o conselho aqui, né? Essa lição tão valiosa que Davi ele coloca aqui para nós. Vamos colocar o Senhor, gente, como nosso refúgio. E vamos desejar assim ardentemente a sua presença. Vamos desejar ardentemente estar ali no seu tabernáculo, ali na sua casa, sabe? Ter fome, ter sede ali da presença do Senhor. Porque todas essas coisas vão passar, mas a palavra do Senhor ela é eterna, ela permanece para sempre. E é isso que eu quero deixar nesse vídeo. Esse vídeo é até curtinho, mas é um vídeo assim que a palavra do Senhor vai nos fortalecer grandemente. Que Deus abençoe você, fique firme na sua leitura, não desista, coloque essa dor, essa aflição diante do Senhor e faça dele o seu refúgio. Com certeza você não vai se arrepender. Amém? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.